Botox para tratar incontinência urinária. Isso existe? Como é feito? Esse é o assunto de hoje no Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é Urologia Descomplicada. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, assinarem o canal se ainda não são assinantes e compartilhar o vídeo com seus amigos se gostarem. Bom, eu vou conversar sobre o Botox na urologia. Todo mundo conhece o Botox ou toxina botulínica, que é utilizado para tratamento de rugas, né? O pessoal da dermatologia, da cirurgia plástica é bastante famoso, as mulheres fazem bastante, mas muito pouca gente sabe que também dá para ser usado na urologia. Ele também pode ser utilizado para neurologia, né, para algumas doenças neurológicas. Na neurologia, de uns anos para cá, digamos aí das últimas 2 décadas, também tem um papel importante. E ele é utilizado principalmente no tratamento da incontinência urinária, aqueles pacientes que têm distúrbios neuromusculares da bexiga. Como que isso é feito? Vou explicar para vocês. Então funciona assim. A bexiga, ela tem um funcionamento bastante conhecido. Ela tem a musculatura que contrai na hora de esvaziar a bexiga. Você tem um comando do cérebro, né? A bexiga vai enchendo, aí ela está cheia, manda um aviso para o seu cérebro, ó, preciso fazer xixi. Você vai no banheiro, você dá a ordem e ela esvazia, contrai esse músculo e a urina sai. Mas alguns pacientes podem ter alguns problemas nesse mecanismo, seja no cérebro, que não consegue controlar direito, ou seja, um paciente que tem um AVC, que teve uma morte de neurônios do cérebro, pode ter incontinência, porque a bexiga fica contraindo quando não deve, e o paciente perde urina. O paciente que teve lesão da medula, por exemplo, um paciente cadeirante que teve um trauma da medula, perde essa comunicação com o cérebro e a bexiga começa a contrair também fora de hora, sem a vontade do paciente, tendo perda de urina. E tem alguns outros distúrbios neurológicos dos nervos periféricos, pacientes que têm doenças da mielina, esclerose lateral miotrófica, por exemplo, algumas doenças mais raras que vão levar a uma degeneração desses nervos periféricos ou dos nervos dos órgãos do abdômen, por exemplo, que daí você vai perder o controle dessa inervação e a bexiga também vai começar a ter essas contrações fora de hora. Então, assim, o Botox, onde ele vai agir? O que ele faz? O Botox não, eu vou falar Botox que é o mais conhecido, mas a toxina botulínica. Importante lembrar que tem outras marcas também, que é tudo da mesma eficácia, mas o Botox é o mais conhecido. A toxina botulínica, ela é uma toxina que ela é extraída de uma bactéria chamada Clostridium botulínico. Produz, é uma doença, inclusive o botulismo é uma doença bastante grave causada por essa bactéria. Quando a pessoa tem essa doença, causa uma paralisia dos nervos do organismo, a pessoa pode morrer, é uma doença bastante grave, porque parou os nervos do organismo, a pessoa não consegue, os nervos da respiração, a pessoa tem que ser entubada, porque os músculos da caixa torácica não vão funcionar, ela tem uma paralisia das pernas, dos braços, então é uma doença bastante grave, por causa dessa toxina, dessa bactéria. Então quando a gente usa a toxina botulínica, a gente usa em doses controladas, em doses muito pequenas, porque você quer um efeito só local naquele músculo que você está aplicando. Então não dá para você tomar um comprimido de toxina botulínica, tá? Ela é injetada no órgão que você quer que faça o efeito. No caso da dermatologia, você aplica nos músculos da face ali para dar uma paralisia e melhorar as rugas. E no caso da bexiga, a gente aplica diretamente no músculo da bexiga. A toxina botulínica ela vai agir na comunicação entre o nervo e as células desse músculo. Então existe uma inervação a nível microscópico. Essa inervação ela libera um transmissor chamado acetilcolina. Então esse neurotransmissor é uma moléculazinha, ele sai do nervo, vai para a célula muscular, faz o seu efeito e dá ordem para essa célula contrair. E aí a toxina botulínica ela vai bloquear essa acetilcolina. Ela não vai deixar a acetilcolina chegar ali na célula que ela tem que fazer o efeito e daí vai dar uma paralisia desse músculo. Só que essa paralisia é temporária. Então quem faz o Botox aí para estética sabe que tem que fazer reaplicações periódicas e isso varia de tempos em tempos. Isso pode ser de 4, 6 meses, 1 ano, isso depende muito do lugar e do efeito. E na bexiga a mesma coisa. Então para poder aplicar a gente tem que fazer uma endoscopia, a gente coloca um aparelhinho, uma ótica, tudo com anestesia, está dentro da bexiga e você aplica por dentro da bexiga. Tem uma agulhinha, você vai injetar diretamente no músculo da bexiga e você vai fazer o efeito dali, porque ele vai atingir a inervação ali daquela região e a bexiga vai parar de contrair. Então, por exemplo, tem vários pacientes que têm essas contrações da bexiga, que a gente chama de bexiga neurogênica, quando o paciente tem essas contrações não inibidas, o paciente dá vontade de urinar, não consegue chegar no banheiro e fica perdendo na roupa. Tem as medicações orais,
não consegue controlar os sintomas com medicações orais, então você parte para o Botox. E aí você vai injetar e esse músculo da bexiga vai ficar paralisado por um tempo. Mas aí você vai perguntar, pô, mas então a pessoa não vai urinar. Na verdade, a dose que é estipulada, que é bem calculada, ele vai paralisar uma parte dessa musculatura. Então na hora de urinar, a pessoa consegue urinar normalmente, e a toxina botulínica vai evitar essas contrações fora de hora. Então vai dar uma paralisada parcialmente na bexiga e a pessoa consegue não ficar tendo essas perdas. E isso também tem que ser reaplicado depois. Mas normalmente o resultado é muito bom se bem indicado. Você vai fazer a aplicação da toxina botulínica, o paciente vai parar de perder a urina e você vai avaliando. Então passou ali 4, 6 meses, começou a ter de novo os sintomas, você vai ter fazer uma nova aplicação. E aí, e também o resultado é variável. Se você indicar as doenças certas, você tem um resultado muito bom. Então não é para toda incontinência urinária, por exemplo, aquela incontinência de esforço que as mulheres têm quando, por exemplo, tem muitos filhos, o pessoal chama de bexiga caída, em que a pessoa faz força e perde xixi, quando tosse, quando levanta peso. Isso aí não tem nada a ver, porque é um problema do músculo que está ao contrário, o músculo da uretra, que segura o xixi, está fraco, não consegue segurar a urina, então aí você tem que fazer ou fisioterapia ou cirurgia, não é esse caso. O caso é dos distúrbios em que a bexiga está tendo contrações fora de hora, contrações demais. E aí nesses casos você sim consegue aplicar o Botox. Isso também é variável dos convênios médicos, é difícil conseguir no SUS, não é uma coisa muito regulamentada ainda, tem alguns convênios médicos que cobrem esse custo, alguns não. A toxina botulínica é caro, as ampolinhas ali, então custa R$2.000, R$3.000 cada ampolinha. Tem paciente que precisa usar uma, duas, depende muito do tipo de doença, se eles usam uma vez, então é muito variável. Então tem que ser discutido com o urologista. Mas também é importante saber que não é uma panaceia, que a toxina botulínica vai resolver todos os problemas de incontinência. Ele é um último recurso quando as medicações orais, quando as mudanças comportamentais e todos os outros tratamentos, fisioterapia não funcionaram, você daí discute com o paciente para fazer a toxina botulínica, até porque você tem que ficar repetindo isso depois. Tá? Então sempre discutir com o seu médico. Então é isso, gente, o assunto de hoje. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.